Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semana Expresso, numa semana marcada pela privatização da TAP, um dossiê polémico que se arrastou durante muitos anos, há muitos anos, já há vários governos, mas que acelerou definitivamente com este governo e depois de uma tentativa falhada há cerca de 2 anos, agora consumou-se quinta-feira com sucesso, com a vitória de um consórcio cujo rosto principal tem sido o do brasileiro e americano David Neeleman, da Companhia Azul, mas também com o empresário português Humberto Pedrosa. É esse o consórcio que lidera, então, que domina a TAP a partir de agora. O processo ainda é longo, há uma série de entidades reguladoras para se pronunciarem, mas parece irreversível, embora seja a vontade do PS para já de reverter esse processo, e pode haver também problemas em Bruxelas, porque estamos a falar de um setor altamente regulado a nível europeu e não só. Para nos falar deste negócio e para discutirmos este negócio e o processo de venda e, sobretudo, o que ficou acordado, convidámos para este programa Sérgio Monteiro, secretário de Estado dos Transportes, e liderou este processo de negociação a par com o Ministério das Finanças. Paulo Moraes é um dos elementos e subscritor do movimento Não Tape os Olhos, que há pouco tempo, depois de ter feito campanha contra a privatização, também apresentou uma providência cautelar. Pedro Santos Guerreiro é diretor executivo do Expresso e um dos jornalistas que mais tem escrito e comentado este tema, e o Rui Paulo Figueiredo é um dos deputados do Partido Socialista que mais tem falado sobre este assunto. Ainda hoje, no Parlamento, levantou uma série de questões sobre este negócio. Começo exatamente por isso, Sérgio Monteiro. Porquê é que não conhecemos todos os pormenores e, nomeadamente, os termos do acordo? Porquê é que este acordo tem termos confidenciais que não podem ser conhecidos do público? Eu acho injusta essa observação, Ricardo. Não é uma observação, uma pergunta. Ou uma pergunta. Acho injusta a pergunta porque eu julgo que tudo aquilo que substancialmente o negócio tem é conhecido. É conhecido o valor da transação, isto é, qual é o mínimo e o máximo que a transação pode ter, o mínimo de 354 milhões de euros, o máximo de 488 milhões de euros. É conhecido que a diferença entre o mínimo e o máximo é a capacidade que a TAP tem em 2015 de ter um ano bom do ponto de vista económico, financeiro e de volume de negócios e de resultado operacional. São conhecidos os termos dos acordos estratégicos, quer na sua duração, quer nas consequências, no caso de haver incumprimento desses acordos estratégicos, mas veja a diferença, sobretudo, das últimas semanas. Estamos, a partir de ontem, a discutir o futuro da TAP. Estamos a discutir o que vai acontecer nos próximos anos. Até agora estávamos preocupados relativamente à sua sobrevivência imediata, porque os problemas de tesouraria eram gravíssimos e estávamos perante o risco de uma reestruturação profunda, que se esta privatização não tivesse sucesso, de facto era inevitável. E, portanto, o dia de ontem marca mais um passo neste caminho de esperança que temos procurado trilhar durante o nosso mandato. Como disse no lançamento do programa, este governo tentou 2 vezes a privatização, aquilo que muitos governos não conseguiram tentar, estava no programa de todos, mas só este conseguiu levar a bom porto uma aprovação de um processo que agora segue do ponto de vista formal, com a assinatura do contrato e depois com as autorizações que são necessárias de Bruxelas, mas eu não acho que haja nada de substancial relativamente a este negócio que não seja conhecido, quer nos termos financeiros, quer nos termos estratégicos, nos pareceres que foram emitidos por todas as entidades. A Comissão Especial de Acompanhamento pronunciou-se pelo cumprimento do processo, a TAP pronunciou-se, a Par Pública pronunciou-se, os assessores jurídico e financeiro pronunciaram-se, tivemos um assessor jurídico internacional que olhou para a bondade da operação em termos europeus e deu-nos uma opinião favorável, que podíamos aceitar a proposta nos termos em que estava. Há muito trabalho de muita gente e deixe-me aproveitar a oportunidade para dizer isto. Nós somos o rosto de uma equipa muito vasta que está por trás, de gente profissional que todos os dias trabalha, quer nos gabinetes ministeriais, quer nas próprias equipas das empresas públicas, como da Par Pública, que tem uma liderança extraordinária, que tem um staff que tem trabalhado incansavelmente para que seja possível salvar a TAP de um destino que era inevitável, que era o destino de uma reestruturação profunda, mas que, tal como disse ontem, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, mesmo esta reestruturação compraria tempo para um cenário que, do nosso ponto de vista, era claro. A TAP teria muita dificuldade em sobreviver num mercado que é cada vez mais global, de companhias cada vez maiores, onde a concorrência é cada vez mais feroz e onde, em muitos casos,
o amor à TAP termina no preço do bilhete. Nós, durante estes anos, os 4 anos que levamos de mandato, já vimos muitas manifestações, movimentos, contestação, provas de amor à TAP, e no final do dia o que acontece é que dinheiro mesmo chegou só com estas propostas. Paulo Moraes, porque é que o movimento Não Tapa os Olhos queria manter a TAP na esfera do Estado, quando qualquer pessoa que olhe para as contas com frieza, e sem ser só por amor, com frieza, vê que a TAP, sob qualquer perspectiva, estava numa situação terrível do ponto de vista financeiro, do ponto de vista operacional, e todos sabemos que as ajudas de Estado no setor aéreo são incrivelmente difíceis e têm uma série de contrapartidas altamente complexas e que, portanto, podia, no fundo, querer ficar com uma TAP que teria que emagrecer inexoravelmente e correndo muito mais riscos do que tendo sido privatizada, pelo menos no curto prazo. Muito boa noite. Só um pequeno ponto prévio. Este Governo, e em particular Passos Coelho, decidiu privatizar tudo e a toda a força. Portanto, a política deste Governo é privatizar tudo. De alguma maneira, Passos Coelho é mais ou menos como Vasco Gonçalves ao contrário. Vasco Gonçalves, em determinado momento, nacionalizou tudo sem critério. Passos Coelho também privatiza tudo sem critério. Privatiza a TAP porque diz que dá prejuízo e privatiza os CTT... O prejuízo não diz, o prejuízo dá, isso vê-se das contas. Já lá vamos. E privatiza os CTT porque diz que dá lucro. Privatiza setores estratégicos e setores que dependem até da independência nacional. Portanto, privatizam tudo. É uma lógica privatizadora. Este Governo funciona um bocado como aquelas empresas de fusões e aquisições que vendem tudo ao melhor preço. Indo concretamente à questão da TAP. A TAP deu lucro nos últimos 8 anos, exceto em 2008. E quem o diz não sou eu, é o Dr. Fernando Pinto que diz isto em 2015. Em 2015, o Presidente da TAP diz: a TAP não precisa de ser privatizada porque a TAP deu lucro nos últimos 8 anos. Diz isto o Presidente da TAP. E, portanto, efetivamente, a TAP deu sempre lucro, a TAP tal como os portugueses a conhecem. A Companhia da Bandeira, que foi fundada pelo general Humberto Delgado, que chegou até aos dias de hoje... Estou a fazer um contraditório. As contas de uma empresa são os resultados operacionais, são os capitais próprios, o endividamento, enfim, mais uma série de fatores. Mas então, a mim não precisa de me corrigir. Isso teria que ser corrigido, era o Dr. Fernando Pinto, porque eu estou apenas a citá-lo. O que acontece é que a TAP, nos últimos anos, tem feito negócios desastrosos fora de Portugal. E de quem é a culpa? É naturalmente da gestão da TAP e é culpa da tutela. Porque se a TAP tem dado maus resultados nos últimos tempos, a culpa não é naturalmente dos portugueses, é de quem gera a TAP e de quem tutela a administração. E o que efetivamente tem acontecido, e aquilo a que nós temos assistido, é que os negócios no Brasil, em particular, têm sido desastrosos. Não foi um mau investimento, não, foi um investimento desastroso que foi feito no Brasil por parte do grupo TAP. E o que qualquer grupo económico faz, público ou privado, é quando tem em Portugal uma empresa que dá lucro e no Brasil uma que dá prejuízo, aliena a parte que dá prejuízo e não a parte que dá lucro. Por isso, eu fui com alguma perplexidade que vi esta solução. E eu confesso que não fiquei admirado, porque Passos Coelho, de facto, e, enfim, o seu governo, tem tido esta tentação de vender tudo de qualquer maneira, até porque isto tem uma lógica de criar uma nova estrutura de poder. Só há paralelo de privatizações desta dimensão do que se fez em Portugal, no que aconteceu no fim da antiga União Soviética, em que, na altura, Yeltsin e os seus governos venderam as empresas públicas... Aí foi muito mais coisa privatizada. Nós já não tínhamos assim tantas empresas públicas. É verdade, mas era o que eles tinham e aqui também é o pouco que vamos tendo. E o que acontece é que aquele poder oligárquico da Rússia escolheu dar as empresas russas públicas a uma oligarquia que é aquilo que hoje conhecemos como poder de Putin. Portanto, o que nós vamos ter em Portugal, por causa deste dano que este Governo está a causar ao país, é daqui a 20 anos vamos ter uma estrutura, à nossa dimensão, obviamente, parecida com aquilo que vemos hoje como o poder de Putin. Vamos ter uma nova lógica de poder económico, centrado naturalmente nas novas administrações que estes senhores que estão agora no Governo estão a privatizar. E por isso, o que eu esperaria, apesar de tudo, é que no momento em que há uma parte da TAP, que ainda por cima não é portuguesa, que é brasileira, que está, do grupo TAP, que está a dar um grande prejuízo, e esperar-se-ia é que fosse alienada essa parte e a TAP continuasse a funcionar, naturalmente, esperar-se-ia, como dizia justamente o Presidente da TAP, dando lucro por muitos mais anos.
Pedro, não era possível vender a VEM, nomeadamente que é esta questão da manutenção no Brasil, e ficar só com a parte boa, chegar a este ponto o Sr. Carlos provavelmente pode responder melhor, mas acho... Não me parece muito possível, não é? No sentido difícil não é preciso que alguém compre também. Precisa ter vontade. Era vender um buraco, não era vender um passivo. E isso era o negócio de facto foi completamente ruinoso. Desculpa de interromper. Isso é o que faz qualquer grupo económico privado. Qualquer grupo económico privado, quando tem uma parte no exterior que dá prejuízo, aliena. Mas eu acho não vou estar a citar para não fazer publicidade a grupos privados, mas grupos privados portugueses têm feito isso, nomeadamente na distribuição, que é nos países onde tem lucro mantém, nos países onde tem prejuízo alienam. Certo, mas acho que o grande problema da TAP, e concordo consigo, não foi não ter vendido, foi ter comprado, não é? A VEM chegou a consumir 5 milhões por mês, estou a citar de memória, mas em 2012, 2013, consumia 5 milhões de euros por mês que saíam de Portugal para pagar contas no Brasil. Foi um negócio incompreensível e foi de longe o maior erro de gestão, não foi o único, mas foi de longe, a Portugal é bastante questionável também, foi de longe o maior erro de gestão de Fernando Pinto, pelo qual ainda hoje a TAP está a pagar. Aliás, a TAP teve lucros durante estes anos todos, a TAP SA, portanto, a transportadora, que era sempre, os resultados sempre foram apresentados, os resultados que foram apresentados eram sempre os da TAP SA, portanto, a transportadora. Depois, em cima, a TAP SGPS, que é o que agora foi privatizado, que tinha o resto e incluía este problema, e aí era ao contrário, a TAP deu sempre prejuízo nos últimos anos. Estragada, de facto, sobretudo, não só, mas sobretudo pela operação no Brasil. Eu sou favorável à privatização, portanto já disse isto talvez 300 vezes, mas só para que os espectadores saibam de que lado eu estou, sou há muitos anos favorável à privatização, aliás sou tendencialmente a favor das privatizações, e neste caso era completamente favorável por achar que a TAP é importante para Portugal e não o contrário, por achar que a TAP estava num caminho de facto inexorável de definhamento, e que a alternativa era torná-la cada vez mais pequena. Aliás, em 2012, quando a privatização não é feita, e na altura houve uma grande celebração desse fracasso, uma celebração muito mais ampla do que hoje acho que há muito mais gente que mudou de opinião e que é favorável à privatização, talvez por causa da greve dos pilotos, acho que fez com que muita gente mudasse de opinião. Naquela altura, a TAP tinha capitais próprios negativos na casa dos 200 e poucos milhões. Hoje tem o dobro, tem mais de 500 milhões de capital próprio negativo, e este ano vai ter prejuízo outra vez. A TAP SGPS, não sei, 80 milhões, ainda não sabe o valor, mas terá por aí. Portanto, estes capitais próprios vão continuar a agravar-se. Portanto, a solução de estar parado era impossível. Não era possível estar parado. E não era só por questões de tesouraria, de não ter dinheiro para o mês que vem, que obviamente também é um problema grave, era por um problema mesmo de falência técnica, como se costuma dizer. Portanto, a alternativa era uma capitalização do Estado. E a capitalização do Estado, de facto, significa, por normas europeias, significa uma adoção ou a imposição de uma série de chamados remédios que tornavam a empresa mais pequena. E isso eu não acho que fosse bom para a TAP, nem sequer bom para Portugal. A privatização não só traz capital, num valor insuficiente aos capitais próprios, portanto a TAP, mesmo depois desta injeção de capital, vai continuar numa situação de capitais próprios negativos durante alguns anos, mas não só traz algum capital, traz aviões, e a TAP tem uma frota super envelhecida, que consome demasiado combustível a comparar com a concorrência direta, e tem serviços piores de bordo, como traz estratégia, porque a TAP nos últimos anos está tão consumida pelos problemas financeiros que só pensa nisso e não pensa em mais nada, não tem um racional estratégico, nem de encaixe com alianças internacionais, nem que lhe dê uma perspectiva de futuro. Estamos há anos a gerir um problema de tesouraria numa empresa tão grande e tão importante para o país como a TAP. Paulo Figueiredo, depois deste retrato, como é que se mantinha a TAP na situação em que estava? Ou seja, se não privatizando, o que é que se fazia? É que essa é que é a grande questão. Esta solução de Paulo Moraes, que se vendia, tentava-se vender as partes, mas tínhamos sempre este problema, o problema de capitais da empresa mantinha-se. Nós tínhamos que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, aliás, a esmagadora maioria das coisas que o Estado podia fazer é aquilo que, segundo o que vem a público, está na proposta que o Governo quem o Governo quer vender a TAP. E isso não muda. E, portanto, há aqui várias coisas que nós podíamos ter feito.
devíamos ter resolvido o problema da manutenção no Brasil. Foi um mau negócio, embora tivesse aspectos positivos, porque também teve contrapartidas de penetração da TAP no Brasil, do alargamento das rotas. O ministro Pires Lima dizia há cerca de um ano, mais ou menos, que aquilo já estava equilibrado. Eu nunca acreditei muito nessa declaração e nessas contas, mas nós devíamos ter resolvido, ou alienando, ou ter uma solução diplomática, ou mesmo encerrando. Quando percebemos a determinada altura o buraco que era, e é verdade o que o Pedro estava a dizer, do dinheiro, de que ia dos 5 milhões de euros por mês, nós devíamos ter resolvido esse problema. Mas deixa-me só fazer aqui um ponto. É que há um ponto que é verdade, e o Governo hoje falou muito disso, o Ministro Pires Lima falou, o Sérgio Monteiro também já falou, que é verdade. Quer dizer, o primeiro partido a falar na privatização da TAP em termos históricos foi o Partido Socialista, porque na altura estava no Governo e começou por falar. Pronto, 34%. Certo. Houve várias soluções em cima da mesa, desde que começou com a Suíça, aquilo foi variando, foi andando, esteve em vários programas de governo, em vários orçamentos de Estado, em PECs. Sempre parcial. Sempre parcial. E a questão parcial. é, certo, mas, agora olhando para as contas, eu pergunto-lhe quem é que comprava parcialmente a TAP? Então, vamos lá. Há alturas em que uma pessoa tem vontade de entrar numa empresa parcialmente e há outras em que só entra para mandar, não é? Mas dos 500 e tal milhões de euros de capitais negativos, a esmagadora maioria tem a ver com o negócio do Brasil. Porque a verdade é que antes deste processo de privatização, nos últimos 5 anos... Certo, mas estão lá, os 500 milhões, a gente não pode estalar os dedos e desaparecer. Não, claro que não, por isso é que é preciso resolvê-los. E, portanto, nós tínhamos uma TAP que, tirando o negócio do Brasil, estava a lucrar mais de cerca de 200 milhões de euros e tinha libertado de capitais próprios para pagar a dívida de 4 milhões. Nós devíamos ter um mix de soluções, que é isto que está proposto. E tudo que o Estado podia fazer. Ou seja, resolver o problema da manutenção no Brasil, nós devíamos ter resolvido, devíamos ter tirado do universo da TAP SGPS. Mas em concreto, eu ainda não consegui dizer 2 frases. Só um segundo já. Perfeito. Mas na pergunta. Depois, nós devíamos agir sobre a operação da TAP. E é uma grande incoerência aquilo que temos assistido, porque aquilo que o Governo fez, e bem, do meu ponto de vista, na greve, por exemplo, com voos circulares, com voos triangulares, devia fazer no dia-a-dia. Nós tínhamos a TAP o ano passado a abrir rotas. Portanto, só agora é que descobriram que algumas rotas eram deficitárias. Portanto, nós não agir sobre a operação da TAP, agir também sobre os recursos humanos da TAP. São aspectos que nós devíamos ter feito. Depois, ao mesmo tempo, a questão do parceiro estratégico. Não concordo nada com isso. O parceiro estratégico da TAP é a Star Alliance. O que é que nós temos aqui que nos é proposto? Temos operações de sale and leaseback dos aviões. O Estado já podia ter feito. Temos propostas de alienar em bolsa parte do capital social da TAP, revertendo as mais-valias para o operador privado, embora uma parte também para o Estado. Alienar em bolsa a prazo, se determinadas condições de mercado se verificar. Mas é isto que devíamos ter feito. É resolver várias coisas, é uma das propostas do Partido Socialista, que fez várias, ao PSD, ao CDS e ao Governo, mas já lá iremos também. Depois, nós temos aqui outros aspectos fundamentais em toda esta geografia da TAP. É que o Governo, do meu ponto de vista, tem uma estratégia ideológica e uma estratégia política e depois muita incoerência desse ponto de vista, porque de facto é verdade. Tem uma opção ideológica de querer privatizar tudo. Eu não diabolizo o investimento privado, mas acho que o Estado, em alguns setores estratégicos, deve manter uma presença e nós consideramos que a TAP é estratégica para a defesa do interesse nacional. Mas depois também acho que não quis diálogo, não quis compromisso, quis marcar aqui confronto político com o Partido Socialista. Nós estivemos sempre disponíveis para conversar e nunca tivemos conversa da parte do Governo. O António Costa apresentou 3 soluções, todas rejeitadas. Para além das 3 soluções, manifestou-se disponível para conversar e para debater este assunto em profundidade e nós nunca tivemos qualquer conversa e resposta por parte do Governo. Há também aqui um outro ponto essencial, que é aqui há um ano ou 2, com este Governo, por exemplo, as rotas para a China, a aquisição dos A350 eram essenciais. Agora, pelos vistos, já não são. E nós temos a proposta, e foi questões que eu coloquei hoje ao Sr. Secretário de Estado e que ele não deu resposta, mas percebeu-se claramente do briefing que ele deu do Conselho de Ministros que querem vender
a posição, ou vender os aviões, ou vender a posição dos A350 que a TAP tem, que vale muito dinheiro. E é com tudo isto, com as operações de sale-leaseback, com estas operações dos A350, que são as verbas da capitalização. Portanto, a proposta que nós temos em cima da mesa é, no fundo, capitalizar a TAP com os recursos que a TAP já tem, depois procurar ter as mais-valias que o Estado também podia ter em termos de vender em bolsa, e depois temos os tais 10 milhões de euros que podem ir a mais 6. E, portanto, do nosso ponto de vista, isto é claramente um negócio muito negativo. Só um ponto que é muito rápido. A pergunta que o Ricardo fez e que o Sr. Secretário de Estado dizia que nós conhecemos tudo. Não é nada verdade. Nós não conhecemos nada e queremos conhecer. Porque o Sr. Secretário de Estado fala em avaliações financeiras, não conhecemos. Documentos complementares ao caderno de encargos, não conhecemos. Nós podemos todos aqui ter uma interpretação e uma definição do que é o hub, nós não conhecemos. Temos garantias aparentes e não reais no caderno de encargos, e o caderno de encargos a dizer que agora sim, no contrato que vão negociar, é que variedíssimos aspectos vão estar no contrato. Nós não conhecemos o procedimento contratual dos diferentes assessores da TAP, não conhecemos a proposta. E podia continuar aqui, não vou estar mais tempo a dizer o que é que nós não conhecemos e que devíamos conhecer. Inclusivamente nós disponibilizámos para assinar o termo de confidencialidade. Tudo isso foi recusado. E, portanto, é uma enorme falta de transparência neste processo que nós também criticamos. Nada disto me merece nenhuma observação, porque julgo que para mim, releva o seguinte: como é que se vende uma empresa no Brasil e o buraco que ela gerou desaparece imediatamente? Porque parece decorrer das palavras do deputado Rui Paulo Figueiredo, pois com certeza que não desaparece, portanto o capital próprio mantinha-se negativo. Aliás, quem levantou até primeiro essa questão foi o Paulo Moraes. Sim, mas agora com o Rui Paulo Figueiredo aconteceu, com o Sr. deputado Rui Paulo Figueiredo aconteceu a mesma coisa. Ou seja, o facto de um negócio que é de 2005 e 2007, que há pouco o Dr. Paulo Moraes falava da tutela, apontando, talvez por gesto involuntário para a frente, como se a tutela dessa decisão fôssemos nós. Não fomos. Nós não herdámos um problema. Mas sabe que o mandato deste governo foi herdar problemas e resolvê-los. Não é chorar sobre o problema que está gerado. Porque o problema está gerado, está cá dentro, e o mandato que os portugueses nos deram foi: resolvam os problemas que existem ao nível do país em geral, e no concreto da TAP é: arranjem condições para que ela possa operar no mercado cada vez mais concorrencial. E uma vez mais, projetando o futuro... Quantos aumentos de capital já foram feitos nas várias empresas da área dos transportes? Aumentos de capital foram feitos vários. Transformação de dívida em aumento de capital foram feitos vários. Nós hoje temos menos dívida na área dos transportes do que tínhamos quando chegámos ao governo em 2011. É, aliás, um ótimo exemplo de transformação estrutural da nossa economia e da responsabilidade do dinheiro dos contribuintes, que a partir de 2015 não colocam mais dinheiro nas empresas públicas de transporte. Mas a propósito da TAP, voltando à TAP... Mas então é possível. Mas voltando à TAP... O Governo fez. Mas voltando à TAP, a capacidade que o Estado tem de injetar dinheiro na TAP está limitada, como disse o Pedro, pelas regras europeias, que dizem uma coisa simples. Eu vou procurar explicar. É porque dizem assim: mas vocês não perguntaram a Bruxelas. Mas que idiotas, não perguntaram, não fizeram o mínimo. Não, nós falamos com Bruxelas. E Bruxelas disse-nos aquilo que está escrito em todos os papéis. Diz o seguinte: para que o Estado injete 100 milhões, utilizando esse exemplo, o que é preciso fazer? Que a empresa contribua com os mesmos 100 milhões de euros em redução de custos. Ou seja, para Bruxelas, releva que um investidor público atua como que fosse um investidor privado, com as mesmas regras do investidor privado. E, ao mesmo tempo, que a empresa dê o mesmo contributo que dá o investidor público. Portanto, se nós quiséssemos injetar este montante de capital, 338 milhões de euros na empresa, o que é que era preciso? A empresa reduzir em 338 milhões de euros a sua estrutura de custos. Porquê que a consequência é sempre despedir trabalhadores, cortar rotas, cortar aviões e a empresa ficar muito mais pequena? Porque é a única forma de garantir o corte de custos. E depois dizemos assim: mas há algum caso na Europa em que isto não tenha acontecido? Mas só o Secretário de Estado Sérgio Monteiro é que diz isso. Mas não há nenhum, Ricardo. É que é um cenário que ninguém colocou. Não, mas é que ninguém colocou. Sabe porquê?
Porque simplesmente o cenário de reestruturação não é admitido por este Governo, a não ser depois de tentarmos até à exaustão a privatização. Pois isso, estamos determinados em conseguir que a TAP cresça. Deixa-me só fazer... Mas se nós agora, enfim, nos próximos meses, e provavelmente mesmo muitos meses, eventualmente depois das eleições, virmos os novos compradores atuarem sob a operação da TAP, nomeadamente aqueles exemplos que deram de renegociar os A350, eu percebo pouco de aviões, enfim, pelos mais baratos, e uma série de operações financeiras que tecnicamente podem ser feitas por qualquer gestão, é natural que isso coloque a questão e diga assim, bem, o Estado podia já ter feito isto enquanto detentor, acionista anterior. Ou seja, no fundo, quem vai gerir, ou seja, para falar uma linguagem que a gente percebe, se o atual comprador, o novo, gerir muito com o pelo do cão, e o que eu vou perguntar é, bem, o cão já lá estava e o pelo também, não é? Portanto, porque é que o anterior dono não conseguiu... Mas o dinheiro entra, é uma falácia o que está a ser dito, Ricardo. O dinheiro entra, 269 milhões de euros, entra no dia em que eles controlam 61%. É no dia antes, não é no dia depois. Claro. Está a ver? Não há dinheiro que sai da TAP para financiar, para voltar a entrar. Isso não existe. O que a seguir vai ser feito responsabiliza a gestão, então, e o Estado com 34% lá estará para fazer a sua avaliação com os 34% que tem. Mas o dinheiro entra no dia... vai renegociar a dívida ou não? Paulo, deixa só acabar e depois já vamos aí. No dia em que a transação termina, entram 269 milhões de euros. Nós temos de comparar cenários comparáveis. Para que houvesse capitalização pública de 269 milhões de euros, era preciso que a empresa reduzisse custos do mesmo montante. Bruxelas impõe esta regra. E por isso dizer que devíamos ter ido falar com Bruxelas era levar um plano em que dizíamos, nós estamos a pensar colocar X milhões de euros de dinheiro público, como se o tivéssemos, tínhamos de o ir pedir aos contribuintes e dizíamos assim, olha, contribuintes, nós temos ainda déficit, por isso precisamos de cobrar mais impostos ou fazer outra coisa qualquer para colocar dinheiro na TAP, tendo uma alternativa de investimento privado. Eu gostava de saber qual era a percentagem dos contribuintes que diziam assim, sim, usem o meu dinheiro, ponham lá dinheiro dos meus impostos, eu tenho me importo de pagar mais, em vez de pedir a um investidor privado que invista. Não há nenhum português que aceite isso. O que nós temos é de baixar a carga de impostos. Não é aumentá-la para financiar a TAP, sobretudo quando há alternativas privadas. Mas mais do que isso... São bons cenários, mas ninguém os colocou. Mas são mais do que isso. O Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Não, o Secretário de Estado Sérgio Monteiro, no caso eu próprio, aquilo que faço é uma avaliação realista. Porque nós estamos cá para resolver os problemas. Não estamos para vender ilusões aos portugueses. E por isso é que nós não hesitamos em tomar esta decisão, mesmo sabendo os riscos políticos que ela tem. Tomamos-la agora, porque um governo que é credível, que quer mostrar que está cá para transformar a economia portuguesa, torná-la mais competitiva e tornar a companhia mais competitiva, não gera calendários eleitorais relativamente a isto. Toma as decisões que tem de tomar com coragem, como aliás ontem dizia o Sr. Primeiro-Ministro. Deixe-me só fazer mais uma observação. Não há interesses privados defendidos em negócios. Eu não posso acompanhar essas observações porque todas estas transações são escrutinadas pelo Tribunal de Contas, a quem é enviada toda a documentação, é verificada pela CMVM nas matérias relevantes. Nós temos uma comissão especial de acompanhamento, temos tido o cuidado de ter... O que nós temos visto é que deixa eu acabar, que é para eu passar a pergunta... De ter reuniões regulares com o Conselho de Prevenção para a Corrupção, que é liderado pelo professor Guilherme Oliveira Martins. E eu, já que estamos... Esse aqui é o ponto. Já que estamos a falar de cenários reais, eu gostava de perguntar, hoje ter a oportunidade de perguntar ao deputado Rui Paulo Figueiredo, como é que o Partido Socialista sugeria fazer um aumento de capital em bolsa de uma empresa que tem capital próprio negativo. Explique-me, passo a passo, o que é que o Partido Socialista queria fazer, como é que queria fazer um aumento de capital em bolsa de uma empresa com capitais próprios negativos. Porque todos os atores de mercado... Toda a gente sabe que não é assim. Todos os atores de mercado dizem que é totalmente impossível fazê-lo. E o Estado sabe que não é assim. E, portanto, cria e teoriza sobre vários cenários que ninguém coloca. E não responde às questões que estão em cima da mesa. As questões que estão em cima da mesa é: o Governo vai renegociar a dívida ou não? O Ministro Pires Lima ontem dizia que o Estado ia garantir a dívida ou não? Vai ou não vai? O concorrente vai alienar os A350 ou não? Vai abdicar de voar para a China ou não vai? O dinheiro que vai entrar não é compensado com a venda dos A350 e com a colocação em bolsa? Ou não é compensado?
E, portanto, nós já explicámos variedíssimas vezes. Ninguém colocou o cenário de, a não ser a hipótese política de facto, estudarmos todos os cenários. Essa é outra coisa que nós não conhecemos. Foi feita a proposta. A lei quadro das privatizações. Agora o Sérgio não gosta. A lei quadro das privatizações diz que nós temos que ter vários estudos de análise custo-benefício dos vários cenários. Existem ou não existem? Nós não conhecemos. Já lá não vamos. Sabemos se existem. Portanto, Paulo Moraes, já lá vamos. Paulo Moraes, há aqui uma... 5 segundos. Então, muito rapidamente, eu tenho que passar aqui ao Paulo Moraes. O Sérgio Monteiro sabe, e muito bem, que claro que não se ia colocar em bolsa com os capitais negativos. Por isso é que eu digo que nós tínhamos que agir sobre a operação, resolver o problema, tirar da equação a manutenção do Brasil e então sim a questão da manutenção em bolsa, que é o que David Newman propôs na proposta que o Governo aceita. Sim, depois de injetar 338 milhões de euros. Esta questão é quando há bocadinho disse vende-se o Brasil, ou depois também já foi muito discutida a questão do o Estado injeta dinheiro. O Sérgio Monteiro depois deu as respostas no sentido em que vende-se o Brasil, mas o buraco continua na empresa, porque mesmo que se vendesse o Brasil, nem que fosse por €1 ou por R$1, a questão é o que é que se fazia, o prejuízo que lá estava. Depois, o Estado, para operar junto de empresas, enfim, para companhias aéreas, como se sabe, tem uma regulação radicalmente diferente da maioria dos setores a nível europeu, é aliás uma coisa muito antiga, tem décadas e décadas que esta questão se coloca. Aliás, esta questão das companhias aéreas não é uma questão portuguesa, é uma questão espanhola, francesa, inglesa, alemã, etc. E, portanto, isto não era fácil, quais eram as soluções possíveis e reais, olhando para a TAP como um todo e não vendo isto ou compra aquilo. Percebo perfeitamente a questão. Reais no sentido de integradas, Deixe-me não é? só voltar. Eu há pouco, quando me dirigi ao Secretário de Estado, no sentido de falar da tutela, disse bem que isso são negócios do anterior Governo. Mas a tutela atual tem responsabilidade. Claro. Foi a tutela atual que achou que a gestão da TAP era boa. Ou seja, a atual tutela manteve a administração da TAP. Se o Governo atual manteve a administração da TAP, os portugueses partem do princípio que o Governo atual achou que a TAP foi bem gerida antes deste Governo lá chegar. O que quer dizer que todos são solidários no atual Governo com a gestão do atual Presidente da TAP e com a administração. Ou seja, que quando um Governo mantém numa empresa pública a administração anterior, passa a ser solidário com as decisões anteriores. O que quer dizer que o Secretário de Estado atual é também solidário com uma decisão da administração anterior. Tenho as maiores dúvidas dessa interpretação, mas respeito as maiores dúvidas sobre ela. Portanto, se achavam que a administração era incompetente, tê-la iam demitido. Se a mantiveram é porque era competente e, portanto, são solidários com todas as decisões anteriores, no meu ponto de vista. Eu compreendo que discordo, mas este é o meu ponto de vista. E, portanto, e eu gostava de frisar este aspecto, não são as pessoas que são contra a privatização da TAP, e muito menos o povo português, que levou a TAP à situação, o grupo TAP à situação em que ela se encontra. A questão está posta ao contrário do meu ponto de vista. O povo português tem que exigir a este governo, à administração da TAP e aos governos anteriores, responsabilidades pelo facto de terem levado a TAP a esta situação. É exatamente o contrário. Porque senão é a história do bombeiro incendiário. Pegam um incêndio e depois aparecem a apagá-lo. Isto não faz sentido. Quanto à questão que coloca, não se deve contaminar, no meu ponto de vista também, a privatização de uma empresa portuguesa com os ativos que o Estado português tem no estrangeiro. Assim, nunca se contaminou e bem os ativos que Portugal tinha em Clorabaça com a privatização da RN e da EDP, porque são questões diferentes. Se o Estado português tem no Brasil um ativo que dá prejuízo e que é um descalabro, tem que o resolver autonomamente da questão TAP, que é uma empresa que dá lucro. O que não faz sentido, do meu ponto de vista, é nós vermos tantas notícias a dizer que a TAP, e já nem estou a falar das pessoas mais informadas, mas reparem a perplexidade de um cidadão que lê jornais, comprou o Expresso ao sábado e vê TAP dá lucros, TAP dá lucros, TAP dá lucros. Mas é aquilo que o Pedro disse, uma coisa é a TAP SA, outra coisa claro, é a TAP SGPS. Mas as notícias que normalmente são, aliás, são provenientes das próprias administrações das empresas, as notícias que andaram durante anos nos jornais e nas televisões a dizer que a TAP que dava lucro, levam os portugueses a uma perplexidade. Então isto anda 8 anos a dar lucro, está falido? Isto é que é estranho. No fundo, uma empresa que dá lucro não tem dinheiro. E as pessoas ficam perplexas. E, portanto, eu julgo que... E há 18 anos que não sai dinheiro do Orçamento de Estado para a TAP. Não pode, pela Comissão Europeia. Isso. Não pode, ou então só pode com contrapartidas. Mas é que muitos membros da maioria estão sempre a falar do dinheiro do Orçamento de Estado. E ainda há pouco o Sr. Secretário de Estado dizia. Não, mas esta é uma questão portuguesa que tem a ver com alguma mentira que anda na vida política e económica portuguesa. Que normalmente nós vemos, quem tem prejuízo tem dinheiro, quem dá lucro não tem dinheiro. É muito comum no discurso político e económico, todos que têm prejuízo, a começar pelos clubes de futebol, têm dinheiro para tudo. E aqueles que apresentam lucros no espaço público
afinal não tem dinheiro. E, portanto, o ativo, é evidente que isto é uma opção política. E o Governo tem legitimidade para tomar uma opção política, sendo que já não tem legitimidade para fazer desta forma. Eu sou contra a privatização da TAP, mas esperaria e respeitaria se houvesse uma ampla discussão pública e uma discussão parlamentar sobre esta matéria. No final, o Parlamento votasse pela privatização, eu, sendo contra, respeitava. Agora, o que eu já não respeito é a forma como isto tem sido feito, que é mais ou menos, de repente, o povo português abre a televisão ou vê no jornal que a TAP vai ser privatizada. Aliás, o processo de privatização foi todo um pouco assim. Eu respeitaria este processo, mesmo discordando, se, por um lado, tivesse sido cumprida toda a legalidade, o que não aconteceu e já lá irei. Mas para além disso, que não foi cumprida as providências cautelares, nomeadamente a associação Peço a Palavra, a que pertenço, colocou em tribunal, o tribunal suspendeu o processo e o Governo, pura e simplesmente, passou por cima disso, desrespeitando o tribunal. É uma opção que política também pode fazer. Pôs depois uma coisa na mesa que permite, em certas circunstâncias... Poderia, em qualquer circunstância, aliás, isso é uma prerrogativa... A lei prevê essa prerrogativa. Há uma certa discricionariedade. E a associação suscitou a ineficácia dos atos. Exatamente. A associação... Está tudo em tribunal. Mas, de qualquer maneira, as providências cautelares foram aceitas pelos tribunais. Portanto, nem sou eu que o digo. Os tribunais aceitaram as providências cautelares. O Governo poderia ter tido a opção de esperar, enfim, pela ação principal. Eventualmente, isso demoraria muito, mas, enfim, a morosidade da Justiça também não é culpa nem dos portugueses, nem de quem é contra a privatização da TAP, e também não será seguramente só culpa deste Governo. E, portanto, indo à questão central, como é que isto se poderia resolver diferentemente? Alienando os patrimónios que o Estado português tem no estrangeiro, que dão prejuízo, com as soluções financeiras adequadas, e é para isso que existem governos e parlamentos, para encontrar soluções. Agora dizer, temos que privatizar a TAP, que é uma companhia que em Portugal dá lucro, e que tem o historial que tem, está ligada à história de Portugal desde sempre, respeitando eu quem a queira privatizar, obviamente, mas vamos privatizar a TAP, que tem o historial que tem, que é o património que está ali de décadas e que já vem do tempo, como digo, do general Humberto Delgado, porque há um mau negócio no Brasil. Acho que os portugueses não entendem isto, eu pelo menos não entendo. Pedro, a pessoa que apareceu sempre a dar a cara, enfim, por este consórcio vencedor foi muito o David Neeleman, mas nas últimas semanas, e agora, aliás, amanhã dá uma entrevista ao Expresso, Humberto Pedrosa, um empresário que é muito conhecido por causa da Barraqueiro, enfim, dos transportes e também do comboio da Ponte sobre o Tejo, apareceu, enfim, como tentor a portuguesar o consórcio e à frente do negócio. Mas isso será, se calhar, das coisas que mais dúvidas geram, é de realmente quem é que manda. A fragilidade desta proposta é esta. Quer dizer, esta proposta tem pela frente 3 ou 4 barreiras para saltar: a dos tribunais, por causa das providências cautelares, a dos bancos, porque é preciso renegociar a dívida, a do PS, porque diz que vai reverter, e de facto não há nenhuma cláusula de indemnização, portanto o PS, se for governo, pode reverter, e a única coisa que tem que pagar, segundo eu percebi, é as despesas processuais. E a última barreira, que eu acho que é a maior, é a do consórcio ser de facto europeu ou não. Portanto, a Comissão Europeia, ou o que está previsto é que a companhia só pode ser comprada por uma maioria de capital europeu, e é Humberto Pedrosa que torna este consórcio europeu. E embora não tenha, quer dizer, não há dúvida sobre a estrutura de capital, que é mais de 50% de Humberto Pedrosa, e embora o Secretário de Estado me vá desmentir já de seguida, eu, quando olho para este consórcio, acho que, de facto, é um testa de ferro. Humberto Pedrosa, com todo o respeito por ele, mas acho que é um testa de ferro. Eu digo isto porque o processo foi, desde o início, liderado por David Neeleman, que nasceu no Brasil, mas é americano, portanto tem dupla nacionalidade, e nenhuma das duas é europeia. Foi ele que liderou, é ele que sabe do negócio. Humberto Pedrosa, aliás, nessa entrevista, ele próprio diz que está neste momento com muito mais atenção na operação do metro de Lisboa, em que ele está interessado e deverá apresentar uma proposta, do que até na TAP. Ele não tem nenhuma experiência em transporte aéreo e, portanto, sabendo eu que todos os dados formais e oficiais apontam para um controlo de Humberto Pedrosa deste consórcio, eu acho que isso não é verdade. Acho que, na substância, quem vai controlar, quem vai mandar do ponto de vista de gestão, não necessariamente do ponto de vista de capital, mas do ponto de vista de gestão, quem vai mandar na TAP é a David Neeleman. E essa, para mim, é a principal fragilidade, e é suficiente para, se a Comissão Europeia entender aquilo que eu só estou a especular, como é óbvio,
se entender, é o suficiente para borregar esta operação. Sérgio, quero falar sobre este ponto, porque a maior parte enfim, mesmo eu que acompanho isto um bocadinho mais à distância, de repente aparecer o Humberto Pedrosa, aliás, dá uma entrevista amanhã ao Expresso, em que diz, e a frase é mesmo esta, é a manchete da Economia do Expresso: sou o patrão de que a TAP precisa. Só que depois eu olho para isto e acho sempre que o patrão é o brasileiro e americano David Neeleman, que, portanto, tem uma dimensão incrivelmente superior à Barraqueiro. Certo. Estas coisas, com todo o respeito, não podem ficar no domínio da opinião. Claro, por isso é que estou a fazer a pergunta. Não. Isto para dizer, isto tem de ser verificado do ponto de vista jurídico. O que é que acontece no caso do agrupamento? Há duas regras que são verificadas. As duas mais importantes, se quiser, há um conjunto de outras regras, serão verificadas, mas as duas mais importantes. A primeira é a detenção de capital. É ou não o capital maioritariamente detido, o capital que tem direito a voto, maioritariamente detido pelo empresário europeu, no caso o Sr. Humberto Pedrosa e a sua holding? Sim. O segundo teste ácido, digamos, é: há ou não regras no acordo parasocial que deem, em matérias de natureza estratégica, a aprovação do orçamento, do plano estratégico, aquilo que é o coração da empresa, dá direitos de veto, pela estrutura de votos necessária, dá direito de veto ao minoritário ou não. Ou seja, ou se o maioritário pode sozinho tomar aquelas decisões sem apoio do acionista minoritário ou do acionista não europeu. E a resposta é novamente sim. Independentemente das opiniões, eu que já discordei muitas vezes, enquanto Secretário de Estado dos Transportes, do Sr. Humberto Pedrosa, já tive com eles grandes discussões. Já fiz algo que o Partido Socialista conhecia e não fez, que era retirar muito dinheiro ao Sr. Humberto Pedrosa para o transferir para o metro por causa da chave de repartição dos transportes aqui em Lisboa. Porque o metro era prejudicado em 12 milhões de euros ano e agora já não é. Já não é desde 2011, embora o problema fosse conhecido desde 2007. Ou seja, eu já tive muita discussão e nem sempre simpática com o Sr. Humberto Pedrosa. Mas tenho por ele estima e respeito pessoal e institucional. E se ele está aqui a cumprir regras, quer do ponto de vista de detenção de capital, quer do ponto de vista de governo da sociedade, relativamente às matérias que são obrigatórias pela Comissão Europeia, eu acredito que os papéis que nos foram apresentados são os únicos que existem e que a estrutura de capital e de votos é aquela que vai vigorar na empresa agora e, se houver alterações no futuro, têm de ser aprovadas pela Comissão Europeia. Nem podemos partir de outro princípio. Estamos a falar, no caso particular que eu conheço, pessoalmente, o Sr. Humberto Pedrosa, de uma pessoa de bem, que tem reputação e uma imagem extraordinária em Portugal, como um empresário que começa de uma empresa familiar, que começa de uma empresa muito pequena, de uma operação muito pequena, e chega a uma operação muito grande. E não deixa de ser estranho, Ricardo, que o Partido Socialista, que agora chamou hoje no Parlamento engenharia jurídica à participação do Sr. Humberto Pedrosa, num claro desrespeito à posição dele, dizer que ele participa numa engenharia jurídica é diminuí-lo enquanto empresário e enquanto português, ter dito isso e ao mesmo tempo ter, por exemplo, reclamado que não ter havido procura nos transportes do Porto por empresários portugueses. É isto que os portugueses vão dando conta no discurso do Partido Socialista. É dito em cada processo aquilo que parece render mais votos. Ao contrário, este governo, verdade, aquilo que eu dizia há pouco, é que com o ruído que esta operação traz, nós não deixamos de fazer aquilo que consideramos, no nosso juízo, que é o mais importante para que a TAP cresça. E eu gostava de ainda tentar aproveitar para falar do futuro da TAP com este plano estratégico. O plano estratégico que foi validado, que foi validado pela TAP no seu parecer, não é o governo que toma decisões sobre o parecer estratégico. Da mesma forma que não é o governo que toma decisões sobre rotas. Este governo não interfere na gestão das empresas. E posso, aliás, testemunhar... Mas calcionou tudo, todas as opções. Posso, aliás, testemunhar... E agora calciona ao seu contrário. Sabe, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, nós responsabilizamos a gestão e depois pedimos contas à gestão relativamente à responsabilidade que lhe atribuímos. As novas rotas foram criadas pela gestão da TAP... Então deviam demiti-la já.
É a sua opinião, que eu respeito. Não, é porque estão a aceitar uma proposta que é totalmente o contrário do que a gestão da TAP fez nos últimos 2 anos. A gestão criou rotas e é responsável pelo resultado da criação dessas rotas. Não sou eu que vou dizer à gestão para criar a rota A ou para mudar ou para triangular. Não tenho aspiração a ser gestor de uma empresa de aviação, porque aquilo que sei de aviação aprendi neste ofício, tendo em consideração aquilo que li e que estudei e toda a discussão que tive com a TAP. Isto para dizer o quê? Por acaso não é bem o que diz o Dr. Fernando Pinto, mas isso é o pormenor menos importante. Temos que acelerar, porque estamos quase a chegar ao fim do programa. Isto para dizer o quê? Quem valida os planos estratégicos e as decisões sobre rotas é a gestão da TAP. O Governo não interfere. E a gestão da TAP disse uma coisa: encara com maior confiança a materialização da estratégia futura da companhia apresentada por este agrupamento. Está escrito no parecer da TAP. É a TAP, portanto, que se vincula a este plano estratégico e que dá a opinião que este é melhor do que o anterior. Claro. O Governo não se mete nessas matérias, nem faz juízes de valor. Sobre essa matéria... Porquê tanta dúvida sobre a estrutura acionista ou a estrutura de poder do consórcio? Isso é um ponto importante, três comentários muito rápidos. Em primeiro lugar, eu até tenho dúvidas se a administração da TAP e o Dr. Fernando Pinto deviam estar a dar pareceres. Porque mas isso presumo que seja da lei. Sim, mas ele... É da lei. Sim, mas nós devíamos ter, do meu ponto de vista, um regime mais exigente de incompatibilidades, porque é o Dr. Fernando Pinto que assume que trouxe David Neeleman para o assunto da TAP quando tentou-lhe vender a manutenção do Brasil e o interessou, e foi ele que, numa audição na Assembleia da República, disse que teria participação na avaliação e que estava disponível para continuar. Eu acho isso claramente negativo. Ou seja, quem está numa administração por parte do Estado, que depois avalia, negocia e depois a seguir põe a hipótese de transitar para o privado, nós devíamos ser mais exigentes do ponto de vista das incompatibilidades. Em relação a este ponto, nós não temos nenhuma opinião negativa, antes pelo contrário, nem sobre David Neeleman, nem sobre Humberto Pedrosa. Nós valorizamos o seu mérito, o seu trabalho e a apresentação das propostas. Nós queremos é conhecer, e o seu Estado de Estado. Porquê que chamou esta manhã engenharia jurídica? Eu vou já explicar porquê. Então diga-me. É porque eu tenho o hábito de ouvir o que dizem os membros do Governo. E aquilo que se passa, o Sr. Secretário de Estado disse muito bem, que é a parte do capital social. Não tenho dúvidas nenhumas sobre a parte do capital social. Tenho dúvidas, como dizia o Pedro, sobre o controle efetivo da gestão. E, por exemplo, o Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, deve ter as mesmas dúvidas. Ou então o Sr. Secretário de Estado tem que lhe explicar bem estas regras, que é para ele não andar a dizer estas coisas. Porque ele o que diz é, Paulo Portas disse ficar bastante descansado com o facto do vencedor ter origem na América Latina. Porque se fosse europeu, poderia ter a tentação de deslocalizar os voos, sendo sul-americano, tem naturalmente a vocação de crescer para a Europa, e eu acho que o português, que não é só Lisboa, também é Porto, também é Faro, pode até crescer. Ele tem as mesmas dúvidas sobre quem controla. Mas então porquê que lhe chamou a engenharia jurídica? Chamei a engenharia jurídica porque, se for verdade tudo aquilo que parece, e por isso é que o Sr. Secretário de Estado não nos deixa conhecer, e nós queremos conhecer porque somos um partido responsável e exigente, é que se de facto quem dá a cara pelo consórcio, quem a fala pelo consórcio, quem tiver de facto o controle efetivo da operação no dia-a-dia, isso viola as regras comunitárias. É muito claro. E estas declarações do Vice-Primeiro-Ministro, eu citei estas, mas tenho várias que achei que não vale a pena trazer. Basta uma. Não nos deixam descansados sobre isso. Mas nós somos um partido responsável e por isso, a propósito do que o Pedro disse, e penso que estamos quase no final de terminar com isto, o Pedro disse uma coisa a propósito da posição do Partido Socialista de reversão do negócio. Não é isso exatamente que nós temos dito, mas não excluímos essa hipótese, embora nem sequer seja uma reversão do negócio, porque estamos a falar do negócio nem sequer estar concluído. O que António Costa tem dito é que, do ponto de vista político, achava importante para o Estado português que a TAP tivesse uma maioria de capital pública. As indicações que nós temos é que até havia essa disponibilidade por parte de alguns concorrentes. Não vou cometer inconfidências sobre isso, mas António Costa, para além das diferentes alternativas que colocou em cima da mesa, também tem duas características muito simples. É que consegue estabelecer diálogos, compromissos e resolver problemas e cumpre a palavra daquilo que diz. E, portanto, o que é que nós dizemos sobre isto? Nós queremos conhecer a proposta, queremos olhar para ela. Daquilo que conhecemos, temos dúvidas sobre ela, se ela defende ou não o interesse público. E, portanto, se depois de a conhecermos e se o processo não estiver concluído, nós mantivermos esta opinião, temos
duas hipóteses muito claras. E isso é que nós dizemos que não excluímos nenhuma hipótese. Ou negociar, o António Costa também já disse isso. Tem que acelerar, Rupel. Acelere e termine. Negociar com aquilo que está em cima da mesa ou usar as duas cláusulas que o Governo aprovou, em que dizem que até à conclusão do processo pode ser suspenso para negociar, pode ser anulado sem direito a nenhuma indemnização e compensação. E eu acho um pouco caricato que o Governo depois nos acuse de não excluirmos a hipótese de usar estas cláusulas quando as aprovou. Então não as tivesse aprovado. Paulo Moraes, mesmo no fim do programa, uma questão é, perante os conceitos estratégicos que estão em cima da mesa, as promessas, etc., não podemos estar no limite, independentemente da posição que tem face à privatização, de uma TAP que pode ser, daqui por um ano, mais sólida e mais forte para os seus acionistas, para os seus funcionários e trabalhadores e para os seus clientes e já agora para os portugueses em geral. Imagino que não, infelizmente imagino que não, porque eu não vejo... Ou seja, se o hub se mantiver em Lisboa, se tiver uma frota capaz, se mantiver muitas rotas, se tiver uma gestão competente, sendo privada, não pode ser boa simultaneamente para os acionistas, funcionários e clientes todos e portugueses em geral? Não sei, ninguém sabe obviamente o que vai acontecer à TAP e que se vai ser um grupo com sede de decisão no Rio de Janeiro, no Brasil, em Portugal, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas voltaria ao que disse no início. A privatização da TAP é mais uma peça de uma estratégia que este Governo teve de vender tudo a qualquer preço para criar uma nova estrutura de poder económico. E, portanto, não pode ser analisada, digamos, de per si. No caso da TAP, muito em concreto, eu acho que qualquer grupo privado que adquira a TAP, das duas uma, ou rentabiliza a parte do Brasil, ou então aliena e separa, que é o que se faz em qualquer reestruturação empresarial, em qualquer parte do mundo, e o Estado também poderia ter feito isso, não teve vontade, não teve competência, e julgo que sobretudo não teve vontade, porque a estratégia de Passos Coelho é privatizar tudo a qualquer preço, e portanto também não fazia sentido privatizar a REN, privatizar a EGF, privatizar a ANA, privatizar tudo e não privatizar a TAP. Portanto, a privatização da TAP é o corolário lógico de uma política que eu acho errada e verdadeiramente suicida, porque Portugal, enquanto Estado, deixa de ter todo um património que era fundamental para o nosso desenvolvimento. Okay. Temos que ir então à primeira página do Expresso, onde, como já disse, uma das manchetes é exatamente, nomeadamente a manchete da Economia, a entrevista com Humberto Pedrosa, que o presidente do Grupo Barraqueiro, e que diz ao Expresso: sou o patrão de que a TAP precisa, numa entrevista exclusiva, a primeira entrevista que dá depois do processo de privatização estar concluído, e depois, naturalmente, temos um artigo sobre isto, um artigo, aliás, do Pedro Santos Guerreiro, dizendo, aliás, que a venda da TAP só pode ser travada em Bruxelas, caso haja algum problema, ou pelo PS, caso se verifiquem algumas das dúvidas que o Paulo Figueiredo aqui falou ao longo do programa. Em manchete temos uma notícia e uma entrevista, as duas coisas ligadas. O gestor de Valdelobo foi hoje, sexta-feira, constituído arguido, foi hoje interrogado, Diogo Gaspar Ferreira, e numa entrevista que dá ao Expresso diz que, a frase é dele: eu e Valdelobo somos vítimas de uma cabala. Gaspar Ferreira foi, portanto, ontem, ou neste caso hoje, interrogado por Rosário Teixeira, o Ministério Público suspeita de branqueamento de capitais e fraude fiscal, e depois um artigo político, o PS teme o efeito de Sócrates na campanha eleitoral. Temos um trabalho sobre os exames que continuam para a próxima semana, arrancam noutros níveis do ensino secundário, e um trabalho nomeadamente sobre física, a disciplina maldita dos exames, é uma das disciplinas que tem, enfim, piores resultados nos liceus portugueses. Uma grande reportagem na Turquia com a infância perdida dos refugiados sírios. O Governo vai incentivar alunos a gozar ano sabático, neste caso não é nenhuma piada sobre imigração, é sobre a questão do gap year, ou seja, o ano sabático que agora está muito na moda em quem termina o liceu. O Governo prepara também uma prenda de verão com a sobretaxa. O Executivo vai criar em julho um simulador que permita aos contribuintes saberem quando podem vir a receber em 2016 de devolução de sobretaxa, e que depois estará permanentemente online. E finalmente Henrique Neto escreve carta aos militantes socialistas. Ele é muito crítico dos governos de Sócrates, mas é militante do PS, é candidato presidencial, e escreveu uma carta aos militantes para tentar explicar porque é que critica o PS e dizer que não é ele que prejudica o partido. Termina aqui o Expresso da meia-noite, nós voltamos dentro de uma semana.